Olá, bem-vindos a mais um programa Conversa Pública. Hoje nós vamos falar sobre a vinda ao Brasil do Logos Hope, que é considerado a maior biblioteca flutuante do mundo. Para falar sobre o assunto, vamos conversar hoje com tripulantes da embarcação, pessoas que vêm para preparar a chegada dessa grande atração ao Brasil em cidades como o Rio de Janeiro, e também um dos apoiadores desse grande projeto. Para começar, a gente conversa com o pastor Lívio Renato, que ajuda nessa preparação de terreno para a chegada do Logos Hope ao Brasil. Pastor, tudo bem? Obrigado por sua participação aqui no Conversa Pública. Bom, o senhor é uma espécie de amigo do Logos Hope. Eu queria entender bem a sua participação na vinda desse projeto ao Brasil. Eu acho que essa palavra ela é interessante, né? Amigos do Logos Hope. Gostei dessa nomenclatura, porque é um trabalho de amizade mesmo, de carinho por esse ministério, né? E eu fui contactado para tentar ajudar a fazer contatos na cidade do Rio de Janeiro. E, na verdade, o meu papel é um papel de amigo. Eu não tenho uma função formal, eu não sou coordenador, não sou representante deles, mas eu tenho buscado, como eu sou um pastor na cidade do Rio de Janeiro já há 24 anos, eu tenho usado essa rede de relacionamento, de contatos, para colocá-los próximos, mais próximos ao povo da nossa cidade. O senhor que vive o dia a dia do Rio de Janeiro pode falar bem sobre isso. Na sua avaliação, qual a importância da vinda do Logos Hope ao Rio de Janeiro? Eu acho que para esse momento da nossa cidade vai ser um momento muito importante da chegada do navio, porque ele traz um despertamento cultural muito importante, muito grande, em se tratando de ser a maior livraria flutuante do mundo. Isso atrai muito a área cultural, a área educacional. E eu creio que isso é muito importante porque nós estamos num momento de muitas críticas aos cristãos como retrógrados, conservadores, incultos. E, na verdade, o navio ele meio que derruba esse paradigma, mostrando justamente o contrário, a força do investimento cultural e cristão, né, unidos e mostrando o que tem sido feito através da cultura, do ensino, não só na cidade do Rio de Janeiro, que vai acontecer aqui no Porto, mas no mundo todo, ao redor do mundo, desde a década de 70, os navios da OM Ships navegam ao redor do mundo promovendo cultura e treinamento e aperfeiçoamento para o povo ao redor do mundo, né? O senhor tem conversado com as pessoas, ajudado na vinda do Logos Hope ao Brasil. Como está sendo a receptividade do público a essa chegada? Tem sido surpreendente como que as pessoas ficam impactadas com a proposta do trabalho, né? E como elas admiram a voluntariedade desse grupo, quando as pessoas sabem que são quase 400, cerca de 400 tripulantes no navio, de 60 nações diferentes, as pessoas ficam impactadas. Como podem, né, deixar suas casas, viajar tantos anos, sem ganhar nada com isso? Eles, pelo contrário, cada um contribui para serem mantidos no navio. E realmente tem sido a melhor acolhida, a melhor recepção possível. O pessoal está muito alegre realmente quando toma conhecimento do processo, né? Na sua avaliação, o que o Rio de Janeiro tem a ganhar com a vinda do Logos Hope para a cidade? Eu vou falar em dois aspectos. Um aspecto cultural, o Rio de Janeiro ganha muito com uma atração turística de grande proporção. Há a perspectiva de que a visitação do navio atraia de 5 a 10 mil pessoas por dia ao Porto Pier Mauá. Então isso a cidade ganha muito com a movimentação turística, com a expansão da literatura, da cultura. Eu acho que é um turismo de altíssima qualidade, quando a gente às vezes vê tantas programações que denigrem a família, que não valoriza a cultura, o estudo. Então, eu acho que a cidade ganha muito no aspecto cultural e turístico. E, como pastor, eu não posso deixar do ganho espiritual que a cidade tem. Porque esse navio ele traz 400 tripulantes de 60 países. Por trás de cada tripulante desse tem uma família e uma igreja cristã ao redor do mundo que, nesse período, está orando pelo Brasil,
e, em especial, estará orando pela cidade do Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando de milhares de pessoas ao redor do mundo intercedendo pela nossa cidade. Eu creio que isso vai deixar frutos espirituais, de mudanças espirituais para a nossa cidade. Pastor, muito obrigado por sua participação aqui no Conversa Pública. Obrigado a vocês. E agora eu vou conversar com a Raquel Menezes, que é uma das responsáveis pela preparação de terreno para a vinda do navio ao Rio de Janeiro. Raquel, muito obrigado por sua participação aqui no Conversa Pública. Eu gostaria de saber qual é a principal missão do Logos Hope. Então, o Logos Hope é um navio que é bem conhecido como a maior livraria flutuante do mundo. E esse navio já tem feito, o Logos Hope especificamente, há mais de 10 anos tem já ido ao redor do mundo, levando 3 objetivos. Então, quando você pensa em Logos Hope, você pensa compartilhando conhecimento, ajuda e esperança. Então, nós fazemos isso por meio da nossa livraria, conhecimento, nós temos muitas performances culturais, fazer esse intercâmbio cultural, já que nossa tripulação é de 400 voluntários de mais de 65 países diferentes. Nós queremos trazer ajuda também à comunidade local, porque nós temos diferentes projetos sociais que nós oferecemos fora do navio também, e principalmente esperança, porque a nossa tripulação é toda cristã, e nós queremos mostrar o amor de Deus, nosso testemunho em Jesus Cristo, por meio das nossas vidas, por meio de como, mesmo desse contexto, mesmo que nós somos tão diferentes, porque nós somos de culturas diferentes, países diferentes, idiomas diferentes, mas ainda assim Jesus Cristo é único e pode fazer tudo trabalhar em harmonia juntos. Como é feito esse trabalho de evangelização? Isso também é muito espontâneo, no sentido que os tripulantes voluntários, eles estão muito abertos a interagir com as pessoas locais. Então, a cada país que vamos, a cada porto que nós vamos, os tripulantes, desde o momento que eles saem para ir tomar um café fora do navio ou ir a um projeto social, uma escola ou um orfanato, eles estão sempre abertos às oportunidades de conhecer pessoas, ouvir as histórias delas e ver como você pode explicar do amor de Jesus Cristo por meio da vida. Bom, você já está há mais de 3 anos no Logos Hope. Durante esse tempo, qual a experiência mais marcante que você tem? Em 2017, o navio esteve no Haiti, e eu lembro que no Haiti foi um país bem difícil para a tripulação, porque a gente estava na capital Porto Príncipe, e era uma região muito difícil, muito perigosa. Então, a tripulação não podia sair tanto do navio, tinha muitas regras, mas eu tive a oportunidade de passar 5 dias fora do navio, em um orfanato no Haiti, trabalhando com missionários do Uruguai, nesse orfanato. E foi tão bom ver como Deus tem usado a vida desses missionários que estão lá há mais de 10 anos. E eles são tão jovens, tinham minha idade mais ou menos, e ver como eles já estão lá há 10 anos trabalhando naquele lugar onde você vê que mesmo fazendo mais de 10 anos que eles passaram por toda a questão do terremoto, naquele país, que o país tem sofrido até hoje com as consequências desse terremoto. E ver como esses missionários têm trazido luz para aquelas crianças, por meio da vida deles, dos testemunhos de Jesus Cristo, foi muito lindo de ver, e fazer parte dessa história foi muito boa também, muito bom. Bom, já faz mais ou menos 20 anos que o Logos Hope não vem ao Brasil. Como você conheceu o navio, como entrou para a tripulação? O Logos Hope eu ouvi falar quando eu era criança até, porque a última vez que um dos navios do o Logos 2 esteve no Brasil, foi em 1991. No Rio de Janeiro, em 91, foi a primeira vez no Rio de Janeiro, a última vez, e a última vez no Brasil foi em 1999. Então, nessa época, eu lembro que eu conheci o navio, mas somente quando eu era mais adulta, que eu ouvi de novo falar, eu falei, nossa, é exatamente essa experiência que eu queria procurar. Eu queria ter uma experiência transcultural com missões, e o navio oferecia isso de uma maneira bem abrangente, de todos os aspectos. Então, eu falei, é exatamente isso que eu quero ir, e coloquei o processo em andamento, e demorou um tempinho, baixo de muita oração, mas a gente conseguiu estar a bordo também. Você faz parte da chamada Line-Up, que é a equipe de preparação para o Logos Hope chegar ao Brasil, né? Você vem antes, prepara o terreno. Como é feito esse trabalho? Eu, como brasileira, me sinto muito privilegiada de estar aqui no Rio de Janeiro, e principalmente porque eu tenho feito parte da tripulação por mais de 2 anos e meio agora, e ver o que o navio pôde fazer em diferentes países que a gente passou,
e ver o potencial do navio e o potencial do meu país e trazê-los dois juntos, fazer essa conexão deles juntos, é um privilégio muito grande. E fazer parte dessa história de estar aqui no Brasil, depois de 28 anos que o navio veio, da última vez do Rio de Janeiro, e poder conectar as pessoas, a igreja local, a população local, com o navio, é um prazer enorme de ver as duas coisas acontecendo. Então, a gente está aqui preparando toda a visita do navio, trabalhando na parte de divulgação, a parte também da área portuária, trabalhando com divulgação nas igrejas, também trabalhando com organizações locais para ver qual tipo de parceria que nós podemos fazer, também com a parte de voluntariado. Então, tem muitos aspectos no qual a gente tem muito trabalho para fazer aqui, com certeza. Bom, Raquel, eu te agradeço então pela participação no Conversa Pública. Bom, a gente vai trocar agora de entrevistado e vai conversar com uma francesa, a Sandra Simplice, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essas experiências vividas dentro do Logos Hope. Então, Sandra, obrigado por sua participação aqui no Conversa Pública. Eu gostaria de saber como você começou a sua vida dentro do Logos Hope. Na verdade, eu era uma enfermeira em Paris por 4 anos e eu escutei do navio por meio de uma amiga e eu vi que o navio tinha um programa de 3 meses. E eu pensei, nossa, que oportunidade perfeita. Entre 2 empregos, eu tenho umas férias de 3 meses. Mas depois de 3 meses, eu não queria mais sair do navio. E depois de 3 anos, eu ainda estou aqui. E o que você faz dentro do navio? Eu tive a oportunidade de ser enfermeira a bordo por 1 ano e eu também trabalhei no Café Internacional que nós temos a bordo. E agora eu tenho a oportunidade de ser parte do grupo de avançada que vem antes do navio preparando o caminho. O que significa para você fazer parte dessa tripulação? Verdadeiramente é um grande privilégio servir o Senhor dessa maneira. E eu pessoalmente cresci muito na minha fé em Deus. E também aprender sobre culturas diferentes e ver como, mesmo que somos tão diferentes em culturas, em línguas e idiomas, nós ainda podemos servir a Deus da mesma forma. E como Deus mudou nossas vidas de maneiras diferentes. Você acha que depois desses 3 anos você se tornou uma pessoa melhor por fazer parte do Logos Hope e trabalhar em evangelização? E eu gostaria de falar, na verdade, do fato em que eu poderia ser uma enfermeira a bordo. Para mim foi uma bênção verdadeira, porque no meu trabalho anterior em Paris eu não tinha tempo com os pacientes, porque eu tinha que estar correndo de um quarto para outro e eu sempre estava tão ocupada que eu não tinha tempo de sentar e conversar com os pacientes. Mas finalmente, quando eu vim a bordo, eu tive esse tempo e eu vi as histórias pessoais dos tripulantes e ver como Deus pode curar milagrosamente algumas pessoas. É verdadeiramente uma bênção. E para ser completamente honesta, antes de entrar no programa de 3 meses a bordo, fazia somente 3 meses que eu tinha voltado aos caminhos de Jesus Cristo. Antes eu estava mais interessada em saber sobre o que eu queria fazer, sobre ir a festas. E eu pude experimentar a graça de Jesus, de Deus, mesmo quando eu estava longe dele, ele ainda queria me usar. E se hoje eu posso dizer que eu sou uma missionária, é somente pela graça de Deus. E eu sou tão agradecida porque Deus ainda quer nos usar, mesmo que nós não somos perfeitos, para trabalhar para o seu reino. E o que o Logos Hope está preparando para essa visita ao Brasil? Creio que Deus tem preparado coisas grandes para a visita do navio e nós queremos encorajar nossos irmãos e irmãs aqui do Brasil. E nós também queremos abençoar esse país, porque nós sabemos como Deus tem abençoado o Brasil. E nós temos orado bastante de entender como Deus quer, como o navio pode abençoar especificamente o Rio de Janeiro. Porque Deus sabe o seu povo aqui do Rio, Ele conhece as necessidades e nós queremos receber direção, orientação diretamente dEle. E nós esperamos que tudo irá bem. Agora eu vou conversar com a Gabriela Peralta, que já faz parte da tripulação há cerca de 3 anos. Gabriela, muito obrigado por sua participação aqui no Conversa Pública. E eu gostaria de saber de você como você conheceu a embarcação e como decidiu fazer parte dessa tripulação. Quando o Logos 2, um dos navios, esteve no Peru, eu pude visitar um dos navios como visitante. Ao longo desses 3 anos, qual a experiência que mais te marcou como tripulante do Logos Hope? Uma das experiências que mais me marcam é receber as pessoas a bordo.
E eles têm essa oportunidade de nos conhecer para conhecer um pouco de Deus. E conheci uma senhora que veio visitar o navio da Jamaica, conheci na cafeteria e assim nos tornamos amigas. E ela tinha compartilhado que o seu filho tinha falecido há uns 6 meses atrás. E tinha a mesma idade do que eu. E depois de me conhecer, ela disse que era uma resposta de suas orações. E ela se sentiu tão feliz que ela até me convidou para conhecer o seu país, a sua ilha. Foi muito bonito de conhecer a ilha, conhecer a parte mais bonita da Jamaica. Nós tomamos sorvete juntas e tivemos um bom tempo juntas. Para você, qual é a importância de viver todas essas experiências? Porque nós recebemos milhares de visitantes todos os dias a bordo e eu sei que Deus ama cada uma dessas pessoas. Mas ter essa oportunidade de conhecer uma pessoa especificamente mostra como Deus tem operado na vida dessa pessoa. O que você faz no dia a dia no navio? Eu tive muitos tipos de trabalhos a bordo. Meu primeiro trabalho era lavar os pratos e depois trabalhei como coordenadora de voluntários a bordo. E nesse tempo que eu trabalhei no Caribe com os voluntários, aprendi muito junto com eles. E agora nesse novo trabalho de preparação avançada, que eu gosto muito. Eu vejo que todas essas experiências, esse teu dia a dia realmente te emociona. O que você ganhou como pessoa ao fazer parte dessa tripulação? Primeiramente, conhecer mais de Deus e de ver como o coração de Deus está envolvido com as nações. E como Deus prefere utilizar pessoas normais como eu. E também aprender mais de mim mesma. As coisas que eu gosto de fazer e quais são as coisas que também eu preciso mudar. Bom, agora que você conheceu um pouco mais sobre o dia a dia e a missão do Logos Hope, nós vamos conversar com mais um tripulante que está fazendo essa preparação para a chegada do navio ao Brasil. Dessa vez a gente conversa com Benaya Kepler, que é um dos tripulantes da Alemanha. Benaya, muito obrigado pela participação aqui no Conversa Pública e eu gostaria de saber, para a gente iniciar, como você começou no Logos Hope. Tudo bem. Tudo começou com o meu pai, porque ele trabalhou no primeiro navio da nossa organização no ano 1987. Isso faz muito tempo já. E aí ele trabalhou como carpinteiro. E depois ele me falou de suas experiências, como é viajar no mundo, mas não com a intenção de conhecer o mundo, mas com a intenção de poder ajudar e servir o mundo. E eu terminei a minha escola, eu terminei os estudos e aí eu estava achando o que vou fazer com o meu tempo. E antes de estudar, eu queria ter essa experiência também, de como é servir as pessoas, como é poder servir a Deus. E aí eu me juntei ao navio, porque eu havia escutado muito do meu pai. E no navio, verdadeiramente, a minha vista do mundo, a minha ideia do mundo e também, eu também mudei muito, porque eu vi que diferença fazem servir a Deus praticamente. Poder servir a Ele no trabalho missionário, poder servir a Ele e poder trabalhar compartilhando o seu amor. Bom, você tem pouco mais de 2 anos no navio e qual a experiência mais marcante que você teve até agora? Tenho muitas experiências, mas eu gostaria de contar uma que era em Guatemala, porque aí estava fazendo o Ministério de doações de óculos de leitura, que para pessoas que não podem ler bom, podemos doar óculos de leitura, mas fazemos um exame primeiro, um teste para ver como as pessoas podem ver e depois damos um óculo adequado. E aí eu estava fazendo isso num bairro muito pobre no Guatemala. E tivemos a experiência também que vindo um homem, quando já terminamos, quase tudo já estamos fechando, vindo um homem e nos perguntou se podia ir com ele, porque sua mulher estava na casa e não podia caminhar, mas precisava óculos. E fomos e para mim foi muito impactante ver assim, somente que pobre eram as pessoas aí, que não tinham nada, quanto faltava a esperança, quanto faltava eles a esperança. E aí tivemos a oportunidade de dar uns óculos de leitura para ela, para poder ler.
e podemos também ler a ela versículos da Bíblia. E também podemos orar por um matrimônio que estava em um estado muito difícil. E somente poder compartilhar um pouquinho de esperança. Não podemos fazer muito, porque não moramos aí, mas sabemos que Deus pode fazer muito com nossas pequenas mostras de amor. E isso foi muito impactante para mim. Benaia, você foca mais no voluntariado, o projeto que você tem para pessoas que querem participar, fazer parte da tripulação. Como funciona esse projeto de voluntariado? Nosso programa de voluntariado, que nós vamos ter aqui no Rio também, vai ser uma oportunidade única para pessoas de aqui do Rio para poder conhecer o trabalho do navio, que seria trabalhar junto à tripulação para uma semana e meia. Temos 2 fases diferentes para escolher e pode trabalhar com a tripulação, ter treinamentos, como poder servir as pessoas e ter essa experiência de servir a Deus, poder servir também e experimentar como é fazer missões ou ministério nessa maneira. E qual o perfil das pessoas que podem participar do programa? O perfil de pessoas são pessoas cristãs, maiores de 18 anos, que têm uma paixão para servir a Deus. Isso são nossos requisitos. E de aí não importa a idade, não importa que trabalho, não importa nada. E somente aplicar. E nós gostaríamos de verdade receber aplicações e poder ver como servir juntos. Bom, quem está nos assistindo agora, ou a pessoa que tomou conhecimento desse projeto de voluntariado, como ela pode entrar em contato para fazer parte dessa tripulação? Nosso Facebook é Logos Hope Rio de Janeiro. E você pode encontrar todas as informações e pode perguntar a nós com chat. Bom, você é uma experiência viva sobre a importância de participar do voluntariado. Na sua opinião, vale a pena fazer parte da tripulação do Logos Hope e ser um voluntário nesse grande projeto, nessa grande missão? Eu gosto de descrever a minha experiência no navio com a minha palavra português favorita, que é show de bola. De verdade, vale muito a pena e mudou muito a minha vida. Benaia, eu te agradeço pela participação aqui no Conversa Pública e agradeço também ao nosso público por estar conosco durante esses minutos falando sobre um projeto tão importante. A Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por sua participação. Até o próximo programa.